8 de março, Dia Internacional da Mulher. É o dia em que ganhamos flores, chocolates e outros presentes, enfim, um dia para comemorar. Mas comemorar o quê? Se em pleno 2026 permanecemos lutando pelos mesmos motivos aos quais essa data foi instituída, para que nossos direitos não sejam vedados e tenhamos direito de decisão sobre nosso próprio corpo. O dia 8 de março foi oficializado como Dia Internacional da Mulher pela ONU em 1975, inspirado por eventos onde as mulheres foram as protagonistas. A comemoração do Dia Internacional da Mulher está ligada às lutas femininas, por igualdade de direitos, melhores condições de trabalho e reconhecimento na sociedade. Mas será mesmo que nós, mulheres brasileiras, temos o que comemorar? De acordo com uma matéria publicada pela Agência Brasil, em 5 de fevereiro de 2026, o Brasil atingiu o número recorde de 1.518 vítimas de feminicídios em 2025, ano em que a sanção da Lei do Feminicídio completou 10 anos. Devido aos números elevados de violência contra a mulher, o governo federal, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário lançaram em uma iniciativa conjunta o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. O plano prevê atuação coordenada e permanente entre os 3 poderes, com o objetivo de prevenir a violência contra meninas e mulheres no Brasil. E por falar em meninas, temos que nos lembrar que em 11 de outubro é celebrado o Dia Internacional da Menina, estabelecido pela ONU, promove o empoderamento e os direitos das meninas e igualdade de gênero. Mas, como sabemos que neste país até o óbvio é ignorado, temos que lembrar a alguns deputados, senadores e magistrados que menina não é mãe, muito menos esposa. E para as mulheres que apoiam decisões e votam para que os direitos das meninas sejam tolhidos, lembre-se que você já foi uma menina ou existe uma menina orbitando em seu mundo. E essas meninas merecem viver a sua infância com dignidade, com seus direitos garantidos e respeitados. Já nós, mulheres brasileiras, temos nossos direitos, mas, devido ao desrespeito à laicidade do Estado, uma lei de 85 anos atrás que nos garante a interrupção da gestação nos casos de risco de vida para a mãe. A anencefalia do feto e nos casos de estupro não estabelece limite de semanas ou meses para a interrupção da gestação. Mas, como nós, mulheres brasileiras, vivemos em um país onde deputados e senadores desrespeitam a laicidade do Estado, usam o nome de Deus e a Bíblia para nos impor o castigo e a humilhação. Um exemplo disso é que em 2024, um deputado que faz parte da bancada da Bíblia na Câmara dos Deputados propôs uma lei que equipara a interrupção da gravidez após a 22ª semana ao crime de homicídio. A proposta previa que a pena para a mulher que interrompesse a gravidez seria mais dura, que a pena imposta ao homem que a estuprou seja equiparada ao homicídio simples. A interrupção da gestação levaria a uma pena entre 6 e 20 anos de prisão. Já no crime de estupro, se a vítima for adulta, a pena mínima é de 6 anos, mas pode chegar a 10 anos. E no caso das meninas menores de idade, teriam que cumprir medidas socioeducativas por interromper a gestação, mesmo em caso de estupro. Sim, é isso mesmo, a mulher seria condenada a uma pena 2 vezes maior que o criminoso e uma menina teria que cumprir uma medida socioeducativa. Segundo o autor do projeto, que é contra um procedimento recomendado pela OMS para a interrupção da gravidez após 20 e 22 semanas, para evitar que o feto nasça com sinais de vida, e a intenção dele era a defesa do bebê de 5 meses e meio. Depois de muitas manifestações populares contra esse projeto de lei absurdo, ele foi momentaneamente tirado da pauta, mas como neste país, pensar que uma mulher pode ser beneficiada é algo tenebroso. Em 2025, um novo projeto que trata praticamente do mesmo assunto está aguardando avaliação no Senado. E como sempre tem que haver alguma forma de tortura para a mulher, em caso de estupro, a interrupção da gestação até a 22ª semana continuará sendo permitido. Mas, após essa fase, o feto deverá ter garantido o seu direito ao nascimento. No entanto, ficam assegurados à mãe os direitos de ter o parto antecipado e de entregar o bebê para adoção. Vamos raciocinar um pouco se mulheres adultas confundem os primeiros sinais de gravidez com consequências de estresse, uso de medicamentos ou vários outros motivos que levam a descobrir uma gravidez já com 3 ou 4 meses. Pense em uma menina de 10 ou 13 anos que são as maiores vítimas de estupro, não faz ideia do que pode estar acontecendo. Uma criança abusada terá que carregar outra criança fruto do abuso porque um deputado morre de dó de um fruto de estupro. Outra coisa, a bela solução que dão é que a vítima tem o direito de calar a boca, carregar o fruto de uma violência por meses e depois entregar para a adoção. Mesmo sabendo que a vítima poderá ser hostilizada, assim como já vimos acontecer, estas são soluções vindas de mentes perigosas, misóginas e doentias, porque ao invés de buscar soluções e políticas públicas para a defesa da vida da mulher, não. Quanto maior for a humilhação e a tortura, melhor. Porque não se trata de uma mulher que descobriu uma gravidez indesejada e resolveu interromper a gestação. Essa aberração que está em tramitação no Senado trata de mulheres e meninas que foram violentadas e engravidaram. E se for aprovada, submeterá
mulheres e meninas já violentadas a passarem por humilhação e tortura. Sei que é repetitivo, mas é necessário para que muitas mulheres possam entender como isso é perigoso, uma vez que hoje em dia há muita dificuldade para que uma vítima consiga fazer valer o seu direito à interrupção da gestação, que foi garantido por lei há 85 anos atrás e que hoje muitas vítimas encontram obstáculos para que o procedimento seja realizado, e já vimos nos noticiários casos em que vítimas foram oprimidas para evitar que exercessem o seu direito garantido em lei. Como em 2019, quando um grupo de religiosos rezaram contra o procedimento legal em frente ao Hospital Pérola Byington, em São Paulo. E quem não se lembra do caso da menina de 10 anos de idade que teve de ir para outro estado para que pudesse exercer o seu direito, porque um grupo de evangélicos radicais protestou contra o procedimento, convocados por aquela que deveria zelar pela dignidade dessa criança, que era abusada desde os 6 anos de idade. O caso permanecia em sigilo quando Damares Alves deu publicidade ao caso em redes sociais e enviou emissários para a cidade do Espírito Santo. Mas não foi para que o direito daquela menina fosse garantido, apesar de ser ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ela se manifestou em sua página do Facebook, lamentando a decisão da Justiça de autorizar o procedimento legal. E aquele caso de Santa Catarina ocorrido em 2022, aquele em que outra criança de 10 anos, também vítima de estupro, foi oprimida por uma juíza, que chegou a perguntar para a menina se ela suportaria ficar mais um pouquinho grávida, ou seja, mais algumas semanas. Perguntou se o pai do bebê concordaria com a entrega para adoção, mesmo sabendo que a menina era vítima de estupro. Também perguntou à criança se ela gostaria de escolher o nome do bebê. Após todas as negativas, ela disse: "A gente tem 30 mil casais que querem o bebê, que aceitam o bebê." Essa tristeza de hoje para a senhora e para sua filha é a felicidade de um casal. Com essa última frase, uma criança de 10 anos de idade vítima de estupro foi reduzida a uma mera reprodutora, uma vez que deixou de ser observada a vulnerabilidade e a dignidade desta criança. E em 2024, em São Paulo, uma vítima de estupro teve que acionar a Defensoria Pública para poder exercer o seu direito. Mesmo com decisão judicial nas mãos, ela passou pelo Hospital da Mulher, pelo Hospital do Campo Limpo e de Setúbal, e teve o pedido negado pelo fato de estar com 22 semanas de gestação. Os 2 primeiros hospitais alegaram que não poderiam fazer o procedimento. Ela contou que recebeu o pior atendimento no Hospital Municipal de Setúbal, onde ela foi obrigada a ouvir os batimentos cardíacos do feto. A equipe médica ainda tentou convencê-la a não realizar o procedimento. A vítima conseguiu fazer o procedimento em outro estado com a ajuda da Defensoria Pública. Se você que é mulher e ainda não entendeu que esta prática pode se tornar obrigatória, mesmo nos casos em que se trata de uma vítima de estupro, é porque você tem plena certeza de que nem você, nem as mulheres e nem as meninas que você conhece correm o risco de serem vítimas de um predador. Se você ainda não entendeu, o que está sendo proposto é uma tortura após uma violência sexual. Todos esses casos trata-se de vítimas que de alguma forma foram oprimidas para não exercerem o seu direito. E não se trata da liberação para que qualquer mulher possa interromper a gestação. Novamente digo, o que está sendo proposto é uma forma de tortura para mulheres e meninas que foram violentadas. Pense nos casos que foram noticiados nos últimos 6 meses. Agora imagine quantas mulheres e meninas tiveram que lutar para ter o seu direito garantido por lei, respeitado e acatado. Hoje estão lutando para impedir a interrupção da gestação após 22 semanas, mas vocês podem ter certeza que se eles conseguirem a aprovação dessa aberração, em breve darão o próximo passo, que será extinguir de vez. A lei que há 85 anos respeita a dignidade da vítima, permitindo a interrupção de uma gestação fruto de uma violência. Mas também lutarão para proibir a interrupção da gestação nos casos de risco de vida para a gestante e anencefalia fetal. E entenda que, de acordo com a proposta que está no Senado, se uma vítima que descobrir a gestação após a 22ª semana de e ainda assim decidir que não quer parir, o fruto de uma violência, ela passará a responder ao crime de homicídio, cuja pena de reclusão é de 6 a 20 anos. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A vítima de um estupro poderá ficar presa de 6 a 20 anos por não querer parir o fruto da violência que ela sofreu. Mas a pergunta que fica é, se há 85 anos atrás entenderam que uma gravidez poderia ser descoberta tardiamente, e certamente por causa disso não colocaram um limite de tempo para a interrupção da gestação. Como que pode, nos dias de hoje, essas pessoas simplesmente ignorarem esse fato? A resposta é simples: o desrespeito à laicidade do Estado, e como eles não podem dizer que fazem este tipo de proposta absurda por causa da sua ideologia política e religiosa, dizem que é um direito do nascituro. Preferem fazer da vítima de uma violência uma mera parideira, tirando dela a dignidade, aplicando além da humilhação o sentimento de culpa por alterações nas leis causadas. Por políticos que querem submeter a nação aos seus princípios e dogmas, desrespeitando a laicidade do Estado, o mais impressionante é que essas pessoas defendem Israel com unhas e dentes, mas somente o que lhes convém. Por que eles não se inspiram no governo israelense e fazem como eles fizeram? Israel, aquele mesmo país, o qual eles vivem com a bandeira nas mãos sempre que é conveniente. Lá a interrupção da gestação é legal desde 1977. Esse processo foi facilitado em 2022, agora pasmem. Lá uma mulher pode preencher um cadastro online.
O salário é avaliado por uma comissão, e até hoje 98% das mulheres que fizeram cadastro tiveram o procedimento aprovado e lá é autorizado se a mulher for menor de 18 ou maior de 40 anos. Se a gravidez não for fruto do casamento, se houver risco à saúde física e emocional da mulher, em casos de estupro, incesto e malformação fetal. Veja que lá existe uma preocupação que aqui no Brasil é inexistente. Lá o risco emocional da mulher é considerado. Percebeu a diferença? E um detalhe que provavelmente faz com que aqui esse povo tenha tantos argumentos contra. Lá em Israel, o procedimento é financiado pelo Estado e sem custo para a paciente. Ou seja, se as mulheres brasileiras tivessem o direito e a liberdade sobre o próprio corpo, preencheriam um formulário e fariam o procedimento pelo SUS. Mas, lembre-se, não podemos tratar da legalização, uma vez que não temos nem mesmo a descriminalização. E foi o fato de não haver a descriminalização deste procedimento aqui no Brasil. Que em 22 de outubro de 2025, uma mulher morreu, ela passou quase 10 horas aguardando atendimento médico no Hospital do Tricentenário em Pernambuco. Parentes e amigos denunciaram a unidade por negligência e disseram que a equipe de plantão negligenciou o atendimento por achar que a mulher tinha tentado interromper a gestação de forma clandestina. No entanto, de acordo com eles, ela não estava grávida e sofria com sintomas de endometriose. Isso aconteceu porque neste país, se desconfiarem que uma mulher tentou interromper a gestação de forma clandestina, ela é negligenciada e sangra até a morte. E só para lembrar que negligenciar atendimento a paciente por suspeita de interrupção da gestação de forma clandestina é infração ética e legal. Profissionais podem alegar convicções pessoais ou morais. Mas o STJ e Conselhos de Medicina proíbem a denúncia, reforçando que o sigilo médico deve garantir o acolhimento e evitar a violação do segredo profissional. As mulheres brasileiras não têm o mesmo direito que mulheres que vivem em países como Cuba, Tailândia, Benin e Argentina. Assim como mulheres que vivem em países ricos como Canadá, França e Japão, nesses países, mulheres podem exercer o direito reprodutivo pleno, coisa que as brasileiras não podem fazer. Nesses países, desde os mais pobres até os mais ricos, a mulher tem esse direito garantido. Na França, para evitar que tentem fazer qualquer alteração desmedida, o direito à interrupção da gestação foi colocado como um direito constitucional. E no Nepal, por exemplo, legalizou a interrupção da gestação como uma medida de saúde pública, para reduzir a mortalidade materna causada em decorrência de procedimentos realizados de forma clandestina, assim como no Brasil, onde muitas mulheres morrem pelo mesmo motivo. Graças ao cinismo das pessoas que usam da religião e falsa moralidade para impor aos demais cidadãos as suas crenças. Se essa lei for aprovada, passaremos a um nível tão alto de retrocesso que até países que julgamos serem cruéis com suas mulheres estarão à frente de nós, como o Afeganistão, onde a pena para mulheres que interrompem a gestação é de até no máximo 7 anos. Ou até mesmo a Síria, onde as penas variam de 6 meses a 3 anos. Consegue entender para onde estamos indo? O Brasil é um estado laico da boca para fora. A Câmara dos Deputados é a prova disso. Em votações em que a interrupção da gestação deveria ser analisada e baseada em uma questão de saúde pública. Para eles é mais importante ver as mulheres cada dia mais humilhadas. Muitos deles usam o argumento de que são cristãos. Mas a Pesquisa Nacional do Aborto de 2021 revelou que entre as mulheres que interromperam a gestação, 81% professam alguma religião, sendo que mais de 70% delas são cristãs, sendo 56% católicas e 25% evangélicas. Mas por que isso acontece? É simples, muitas vezes essas mulheres se veem em relacionamentos abusivos e o planejamento familiar não é discutido e métodos contraceptivos simplesmente são proibidos com base em diretrizes religiosas. Com isso, mulheres que já têm filhos e não têm uma rede de apoio optam pela interrupção da gestação de forma clandestina. E há ainda alguns dados importantes. 2 em cada 3 mulheres grávidas, ou seja, 66% não havia planejado a gravidez e 43% foram hospitalizadas para finalizar o procedimento. Vale lembrar que muitas mulheres morrem por complicações em decorrência de procedimentos clandestinos. E talvez, mesmo sabendo que mais de 70% dessas mulheres se declarem cristãs, não duvidaria que essas pessoas propusessem leis arcaicas, como o casamento de peças, lei abolida em 2005, onde o agressor se casava com a vítima para se livrar da prisão. E olha que já vimos representantes da justiça absolver um abusador de vulnerável, por considerar que um homem de 35 anos e uma menina de 12 anos de idade tinham um vínculo afetivo consensual. E só reverteu essa decisão após indignação nacional e agora passou a ser investigado, após denúncias de assédio sexual. E se essas denúncias se confirmarem, devemos nos indignar e muito, porque este caso veio à tona agora
Imagine quantos casos parecidos como este foram julgados por este desembargador e abusadores foram inocentados. Meninas perderam a infância e tornaram-se esposas de acordo com o que vimos. E se as acusações contra ele se confirmarem, será o maior exemplo de escárnio para com os cidadãos brasileiros. Se as mulheres brasileiras fossem consideradas dignas de respeito, muitos parlamentares estariam lutando para tornar o discurso misógino dos Red Pills crime, não apenas o de incitação. Estariam lutando para tornar os discursos misóginos dos Red Pills um crime ainda mais grave que de incitação ao ódio. Graças aos discursos que eles fazem, que dia após dia vemos mulheres sendo vítimas. Seja agressão, estupro coletivo e feminicídio, eles deveriam ser denunciados por coautoria. Sei que parece exagerado, mas se observarmos esses casos, eles deveriam pelo menos pagar por incitação ao ódio com dolo eventual. Nem sei se existe isso, mas a revolta por ver todos os dias notícias de mulheres vítimas desse discurso de ódio. Enquanto eles não forem responsabilizados, o número de mulheres vítimas de suas palavras só aumentará, uma vez que inflamam o ódio contra as mulheres, levando a crimes bárbaros. O terceiro mês do ano, que deveria ser de comemoração para as mulheres, é um mês de reflexão. O ano mal começou e já vimos coisas absurdas, e a pergunta que fica é: quando é que as mulheres brasileiras serão lembradas e tratadas pelos parlamentares, magistrados e homens no geral com respeito e dignidade? Espero que no próximo ano, no mesmo Dia Internacional da Mulher, as brasileiras possam celebrar em festa a nossa existência, porque este ano certamente as mulheres não têm o que comemorar. Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Valeu, base! Até a próxima!